Bom, amigos, vamos agradecer por esse momento de aprendizado, por estarmos aqui reunidos e termos a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos ajuda muito nas nossas vidas. Vamos dar boas-vindas aos benfeitores espirituais que estão aqui para nos ajudar, para nos intuir. Vamos agradecer também a presença dos espíritos necessitados, irmãos que precisam de ajuda, precisam de uma palavra, que eles possam permanecer conosco e, como nós, aprender um pouco mais sobre a doutrina. Fique conosco, Mestre Jesus, nos ajude sempre. Que assim seja. Amém. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Ana. Então, pessoal, hoje nós vamos estudar hoje o capítulo 5 do livro Missionários da Luz. E Fábio e eu que vamos fazer a apresentação. Então, mais o Fábio, porque ficou por conta dele. Era justo. Tô brincando, Fábio. Vamos lá. Então, capítulo 5, não sei se você se preparou para fazer uma retomada do capítulo anterior, senão eu posso fazer. Você que sabe. Faz então, Gi, faz então. Pode fazer? Eu também li de novo o capítulo anterior, mas faz você, pode fazer. Então, tá eu complemento alguma coisa. Eu queria perguntar uma coisa para Fábio, se ele pode falar mais despacio, mais lento. Mais devagar? Mais devagar. Devagar. Tá, Obrigada. Pode deixar. Estão vendo aí os slides? Sim. Estão vendo? Sim. Então, tá bom. Então, no capítulo 4, nós estudamos sobre o vampirismo, né? O nosso benfeitor, né, o benfeitor Alexandre, ele colocou alguns casos, né, de irmãos que estavam sofrendo vampirismo. Então, foi um capítulo muito interessante, muito importante, porque, na verdade, né, quem sofre vampirismo são almas enfermas, né? São almas que estão em situações de enfermidade e que sofrem o vampirismo de espíritos que lhes são afins, né? Que estão na mesma situação desses irmãos. Então, existe uma afinidade para que ocorra o vampirismo, é preciso uma afinidade entre a alma encarnada, né, o espírito encarnado e o espírito desencarnado. Então, são espíritos, né, são irmãos que estavam dentro de um centro espírita, numa reunião de desenvolvimento mediúnico, e eles estavam, na verdade, em tratamento, né, estavam recebendo dos benfeitores o tratamento para essa enfermidade, né, o vampirismo. E então, o tratamento para o vampirismo seria o quê, né, seria o aumento da vibração, né, como ele diz, buscar valores psíquicos, né, sublimar os pensamentos, então, através da oração, através do estudo, nisso tudo a gente vai, né, o espírito, ele se eleva e vai afastando, né, de perto de si esses espíritos sofredores, que também são enfermos. O problema é que nem sempre isso é possível, né, porque às vezes as pessoas vão para o centro espírita, buscam socorro no centro espírita, mas saem dali carregando os mesmos problemas e a gente não vê muita mudança. Então, foi o que aconteceu com esses personagens, né? Eles são alvos de espíritos que estão enfermos, mas eles são alvos por quê? Porque eles têm neles as tomadas e que fazem com que esses espíritos os vampirizem. Então, esse capítulo 4 tratou desse assunto, né, sobre o vampirismo, mas como se não bastasse, né,
eles sofrerem esse tipo de influência, né, falaram das larvas, tudo, como se não bastasse tudo isso, alguns desses irmãos, eles vão voltar agora no capítulo 5, e o Alexandre vai explicar, né, o que ele chama de influenciação. Então, o capítulo 5, o título é Influenciação. Então, nós vamos saber o que acontece com esses personagens, né, que voltam também nesse capítulo, para que a gente dê continuidade ao estudo e à compreensão de quanto é importante a sublimação dos pensamentos, né, da energia, para que a gente evite esse tipo de problema, né, para que a gente evite o vampirismo, para que a gente evite a influenciação. Então, vamos lá, o capítulo 5, o Fábio que começa para a gente. Então, vocês estão me escutando bem? Uhum. Então, beleza. Então, no final do capítulo 4, o Alexandre convida o André para ir lá fora. Até tem na próxima slide tem uma imagem que a gente colocou que eu achei bem representativa. Então, o Alexandre e o André Luiz saem lá fora, e o André Luiz comenta toda uma diferença realmente notável na atmosfera, o que estava dentro da reunião, com o suporte, com todo o amparato dos bons espíritos lá dentro e lá fora. Então, daí aqui a gente fala assim, por exemplo, ele dizia que no interior impregnava-se de elementos balsâmicos e regeneradores. Na rua, o ar pesava, o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável, repleta de emanações inferiores, avelhantado repositório de vibrações antagônicas em meio de sombras materiais psíquicas e perigosas bactérias de variadas procedências, maus pensamentos de todas as ordens. Então, daí ele comenta um pouquinho, ele diz qual que é a diferença realmente da prece, a sublimação da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas, como todo mundo, depois eu vou comentar um pouquinho, então todo mundo que saía, estava todo mundo alegre, dizendo, nossa, estou me sentindo uma paz, a gente vai passar e vai comentar um pouquinho que eles falaram quando saíram. Mas aqui ele deixa só clara a importância de estar nesse ambiente de oração, de prece, de meditação elevada, de pensamentos edificantes, como isso influencia e purifica a atmosfera. O César, aqui a gente já discutiu várias vezes isso, a importância da prece, e lá ele só confirma tudo que a gente já falou aqui mesmo, que realmente faz uma diferença, e pelo que ele diz, assim, ele bota um acento nisso, que realmente era totalmente diferente os dois ambientes. Daí ele explica também no final, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Então, mais uma vez, se a gente soubesse toda a verdade, a gente entender que o trabalho todo que eles têm lá dentro para nos colocar em ordem no nosso pensamento, para poder falar um pouco com a gente, para que a gente consiga, nós mesmos, se sublimar um pouco, para poder tentar chegar no nível deles, né, para poder uma comunicação. Isso também, né, Fábio, só para acrescentar um pouquinho, quando sai, muitas vezes quando a gente sai na rua, né, a gente sente o ar mais pesado, né, a gente sente que o ambiente não é como aquele que a gente está acostumado, né, então, porque existe pensamentos de toda ordem, a gente se mistura com todo mundo, né, com a energia de outras pessoas, no trabalho a mesma coisa. E só aqui ele fala, né, do interior do centro, onde eles estavam ali em trabalho espiritual, na oração, então como é diferente, né, o ambiente dentro do centro. Mas a gente também pode pensar, né, esse ambiente que a gente pode encontrar dentro de um centro, a gente pode também ter na nossa casa, né? Então, se a gente cultiva a oração dentro de casa, se a gente cultiva bons pensamentos, né? Então, se a gente sublima
o nosso lar, a gente pode ter dentro de casa todo esses elementos balsâmicos e regeneradores, que são adquiridos através da oração, através da leitura, né? Através da boa música. Então, são ambientes que são construídos, né? Com elementos de luz, né? Com elementos puros que vêm da espiritualidade superior. Então, é um convite, né? Para que a gente faça também esse trabalho, né, de purificação do ar dentro da nossa própria casa. Então, daí o Alexandre, ele comenta, ele mostra, por isso que essa foto de baixo que fala casa espírita, que eu, não sei, para mim falou bastante, assim, que pelo que eu entendi, devia ser mais ou menos assim que era. E ele diz que tinha um grupo dentro desses monte de gente, um monte de espírito que tinha fora, tinha um grupo que ele chama, como é que ele falou, a corte, que são os espíritos que se acompanham o pessoal que estava dentro da reunião, eles estavam lá fora esperando, porque nessa reunião, como a Gi falou no começo, era uma reunião para tirar o vampirismo, então eles não podiam entrar, esses infelizes aí não tem reuniões que eles querem para eles, mas nessa reunião não era, então eles ficaram esperando lá fora. Aí ele diz, os infelizes não tiveram permissão para entrar. Reunião para socorrer os amigos para que o vampirismo de que a vítima seja atenuada em suas consequências prejudiciais. E daí o André Luiz comenta também mais uma vez sobre a reunião, como ele diz que tudo na reunião, daqueles trabalhos, obedecia uma ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Então, mais uma vez, a gente vê, quando tem essas reuniões espíritas, como é importante levar a sério. Porque os mentores levam muito a sério isso, é muito importante. Então, a gente tem que levar, é tudo preparado, tudo pensado. Então, para dar errado, é muito fácil para eles. Então, a gente tem que realmente ter essa consciência da importância disso tudo. E daí o Alexandre fala sobre os colaboradores terrestres, ali na segunda lá embaixo, ele diz para o André, observe a maneira pela qual volto instintivamente, então o pessoal saiu, estava conversando lá dentro, começaram a sair, e ele diz, observa como a maneira que volto instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Então, nossa, isso para mim, quando eu li a primeira vez, foi um tapa na cara, assim, pá, comigo deve acontecer a mesma coisa. Eu vou na reunião, eu acho que estou legal, eu saio bem, vamos lá, rezando. Depois, um pouco depois, já começa a pensar de novo nos problemas, nos trabalhos, e vai pensando, não, mas foi um tapão bem dado na minha cara, isso daí. Eu vesti realmente a carapuça nesse capítulo. Gi, você pode passar? Então, daí aqui ele comenta alguns comentários, para você ver que as pessoas que estavam dentro, saindo, começaram a comentar, né? Então, tinha uma senhora, esse lado esquerdo é uma senhora idosa, que ele diz a mais idosa, que dizia, como me sinto bem, a sensação foi um alívio, trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortado, feliz, acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração, ouvindo as orações e partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo, grande é o socorro que receberemos. Ah, como Jesus é generoso. Daí um outro cavalheiro dizia do lado direito ali, o espiritismo é o nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. Não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos a lâmpada sublime da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes no extenso caminho do mal. Do céu chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-se em colaboradores fiéis da revelação nova. Você vê que estava certinho o que eles estavam fazendo. Então, eles, vamos dizer, eles já estavam ainda naquela energia lá de dentro, e você vê certinho o que eles dizem. Gi, pode passar. Daí tem mais alguns comentários aqui. Então, depois
Teve uma outra interlocutora que dizia: temos grandes obrigações, não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é o nosso tesouro de luz e consolidação, e consolação, desculpa. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Então, a gente sente realmente que eles estavam como um êxtase, um sentimento bom de alegria, de paz, e de lucidez, porque seria tudo que eles falaram é o que realmente deveria acontecer, porque a gente deveria fazer todo dia, ou pelo menos tentar fazer o máximo de tempo todo dia na nossa vida, o tipo de pensamento, o tipo de atitude que a gente deveria ter. Daí, no outro lado, aí, o André Luiz, falando dos participantes, ele diz: nossa, eles demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro, interessados na extensão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Então, você vê que falavam realmente como espíritos elevados, estava tudo bem. Então, Gil, pode passar. Então, daí vem o tapa do Alexandre, que o Alexandre, diante desses comentários que ele estava escutando, ele diz: não se impressione. O problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Isso eu gostei, esforço persistente. É importante a gente falar. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Isso também foi uma coisa que, quando eu aprendi no Espiritismo, porque eu sou muito 880, sabe? E ou fazer tudo de uma vez só, não faz nada. É sempre meio 880 na minha vida. Então, daí a gente vê, bom, as coisas devem ser vagarosas. A gente não pode mudar assim de um dia para a noite. É muito difícil mudar de um dia para a noite. Mas ele está comentando isso. Isso a gente também já falou aqui várias vezes. Né? Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Quer dizer, você vê, eles estavam todos contentes, todos felizes, com uma alma pura, e saiu da reunião, passou, não sei, 1, 2, 3 horas da reunião assim, saiu da reunião, vocês vão ver que não demorou muito, já voltou como era antes. Aí o Alexandre comenta também: há 9 anos vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzindo o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. A gente vê também um pouco aqui no Centro Espírita, né? A gente, desde que começou esse Centro Espírita, a gente já viu muita gente começar e sumir, simplesmente, né? Então, e é engraçado que ele fala assim, é o primeiro embate, né? E também foi outra coisa que eu pensei, porque para mim também, quando eu estou bem, psicologicamente, vamos dizer que as coisas estão funcionando bem, me dá vontade de participar, de fazer isso, de rezar, blá. Mas quando eu estou mal, que devia ser o contrário, quando eu estou mal, que aí que eu devia estar realmente preocupado em rezar, em fazer as coisas, agora eu já sei, eu me corrijo, né? Mas realmente quando eu estava mal, eu ficava, eu quero ficar quieto, no meu canto, sabe? Então, daí é o que ele fala aqui: nas horas calmas, grandes louvores, nos momentos difíceis, disfarçadas deserções e pretexto de incompreensão alheias. Pode passar, Gi. Você quer comentar alguma coisa, Gi? Não, é isso mesmo. Eu acho que assim, a consciência todo mundo tem, né? Consciência da necessidade do trabalho, do estudo, do empenho. Todos nós temos consciências, né? Mas a realidade não é essa, né? A gente se deixa, né? Como ele fala, né? Quando bate na porta a necessidade do trabalho, quando a gente percebe que o trabalho no bem exige tempo, exige esforço, existe dedicação. Aí as pessoas, como você mesmo disse, as pessoas, elas se distanciam, elas não perseveram, né? Então a gente vê, e os benfeitores sabem disso, eles sempre nos dizem, né? A gente vai ver gente vindo, gente partindo, e é assim, sempre foi assim. Esse livro foi escrito quando? Né? E continua do mesmo jeito. Então, nós todos temos consciência da importância do trabalho,
do estudo, da reforma íntima, mas, como ele diz, mais para frente vai estar aí, a distância entre a compreensão e a ação é muito grande, né? Daí, eu falo um pouquinho aqui da reação de Alexandre diante dos comentários, continuando ainda, né? Ele diz, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, em se tratando das necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo menos bons para si mesmos por se esquecerem de aplicação à luz evangélica à vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem as mais sadios propósitos de renovação e comumente, voltando cada semana ao núcleo de prece. Estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio. Não é com facilidade que cumprem a promessa de cooperação com o Cristo, em si próprio, base fundamental da verdadeira iluminação. Então, assim, são trechos, né, pequenos trechos que eu destaquei, né, porque para que chame a nossa atenção, né, porque nós não somos bons para nós mesmos. Olha como a gente se prejudica, a gente sabe qual é o caminho, né, a gente sabe o que tem que ser feito, nós sabemos o quão importante é o trabalho espiritual, o aprendizado espiritual, a renovação, né, a transformação íntima, nós sabemos disso, né? E a gente vem para os estudos, mas acabou o estudo, como o Fábio disse, a vida volta a ser a mesma no dia seguinte. Então, a gente revolta a cada semana com propósitos de mudança, mas as coisas mudam muito devagar, né? Então, nós somos menos bons para nós mesmos. Às vezes a gente faz assim campanhas, né? A gente gosta de ajudar materialmente os outros, né? As pessoas que têm necessidade material, mas isso faz parte, né, do trabalho, isso faz muito bem para a gente quando a gente ajuda, mas o importante é o que a gente faz conosco mesmos. O centro, né? As atividades do centro é para o nosso crescimento espiritual, para a nossa renovação espiritual. E isso não pode ficar em segundo plano, né? Então, a gente tem que ser bom para a gente. Então, a gente tem que ser bom para a gente, levar a sério, né, os trabalhos e os estudos que aqui nós propomos. Nós sabemos que isso é importante, então, isso tem que ser primordial, né? Para que as palavras, né, não sobreponham os sentimentos. Então, a gente tem que sublimar sentimento, não pode ficar só da boca para fora. Né? Aí ele fala... Fábio, você quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Aí ele fala, né, que as pessoas, né, como eles disseram, eles se sentem muito bem nos estudos, no trabalho, no desenvolvimento mediúnico, só que parte dali as condições voltam as mesmas e aí volta semana seguinte tudo igual, né, requisitando conforto e auxílio dos benfeitores novamente. Aí ele fala, não é com facilidade, né? Jesus precisa, né, do nosso trabalho, da nossa cooperação, mas como isso ainda é difícil, né, para a gente que vive no corpo, né? Como que o trabalho com o Cristo ainda é complicado, né? E só que esse trabalho, né, essa cooperação com Cristo, o trabalho dentro do bem, né, e conosco mesmos, é base fundamental da nossa iluminação. A gente não vai se iluminar se a gente não levar a sério isso. A gente não vai se iluminar se a gente não trabalhar na nossa reforma íntima, na mudança de atitude. Não existe iluminação se nós não estamos com Cristo. Às vezes, assim, para pensar, eu sei que é meio ilusório, não é bem assim, não é tão fácil assim. Mas se a gente parar para pensar na lógica lá dentro, nós somos eternos. Quer dizer que a gente já viveu milhares de anos e a gente vai viver ainda milhares, bilhões de anos ainda. Então, se você conta que a gente vai ficar 80 anos na Terra, 90 anos, não sei, 100 anos no máximo.
Então, se a gente fosse comparar com nossos tempos de hoje como ser humano, seria menos que um dia, mas vamos colocar assim, seria mais ou menos assim. A gente faria uma encarnação, como num dia a gente ficasse um mês só fazendo coisa boa, se dedicando a 100% às doutrinas que o Espiritismo diz, num mêsinho da nossa vida. Só fazendo bem, só fazendo exatamente o que diz as coisas. É uma proporção, mas a gente não é capaz, é mais ou menos isso que eu penso de, poxa, se eu pudesse aproveitar realmente essa minha existência agora, eu ia ganhar tanto no futuro, mas tanto no futuro, porque o que é 80 anos perto de uma existência eterna que a gente tem? Eu podia dar esse upgrade, dando uma vida para... Depois eu vou aproveitar isso por eternidade. Por que a gente não faz, né? Por quê? Mas esse capítulo diz um pouquinho depois, os nossos amiguinhos não nos deixam muito em paz. Né? Então, não fica muito fácil a nossa situação. Mas assim como meus guias já falaram várias vezes, se fosse fácil, não era, se fosse fácil não tinha graça, né? Tem que ser difícil, tem que lutar, tem que ir fazendo, tem que realmente conseguir por nossa própria conta. Ainda na porta, bom, é que o seu está um pouquinho diferente do que eu tenho, mas não tem problema. Ainda na porta irradiaram alegria e paz. No entanto, não será por longo tempo. Continua lá dentro ainda. Se conseguisse manter semelhantes estado mental adquirido no centro, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, fácil lhes seriam atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, e que os outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. É isso assim que a gente pensa, né? O que a gente vai falar? O que eu vou falar de mim? Fábio Sampaio, está aqui, não sei, 200, 300, 400 anos quando eu estiver lá, não sei. Eu provavelmente vou olhar e falar, mas por que, seu cabeça dura, que você não fez mais, sabe? Por que você não se dedicou mais? Por que você não abriu mão de algumas coisas para o bem futuro, entendeu? Mas, bom, mas como ele diz aqui, eles também passaram por isso, todo mundo passa por isso. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva, no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se concretizam em nível inferior. É aquilo que a gente já tinha falado, né? A gente vem errando durante séculos. Então, a gente vem tendo as nossas... como é que chama? Não é lombriguinha? Como é que eles falaram na última... Não é lombriga, aquela... As larvas. A gente vai acumulando nossas larvinhas, né? Então, também não é fácil mudar de uma hora para outra assim também. Também tem aquele negócio, a gente tem que também um pouco, como eu disse, bondoso com nós mesmos, porque não é fácil, né? Estar aqui com tudo isso, apesar que nós somos privilegiados, eu não conheço a vida de todo mundo, mas pelo que eu vejo aqui, a gente somos realmente privilegiados em relação, só pelo fato de conhecer o Espiritismo, de estar aqui, de não estar passando necessidade. É só pensar agora na Ucrânia, o que está acontecendo lá, né? Então, a gente é realmente privilegiado mesmo. Bom. Então, só para explicar o contexto, né? Eles saem todos felizes da reunião espírita, mas o estado mental deles não perdura muito tempo, né? Eles já voltam rapidinho para o que eles eram antes, né? Então, a gente estuda, a gente aprende, a gente sabe o que é certo, a gente está em contato com essa doutrina maravilhosa, né, que nos explica tanto, nos ajuda, nos esclarece tanto, mas nós não conseguimos manter, né, o nosso estado mental em nível superior, né? Então a gente volta muito rápido, aí isso vem, né, de muito tempo, a gente tem muita luta, né, interior a fazer, né? O combate interno é muito grande. Então, é um trabalho, né? A gente tem
a gente tem que se cobrar um pouco, né, essa mudança, essa aquisição, né, e essa manutenção desse estado mental. A gente tem que se cobrar e lutar por ele, né, lutar pela mudança, porque esse é o objetivo, né, que a gente melhore, que a gente avance, porque senão o que significa, né, estudar se a gente não está avançando? Então, esse trabalho interno tem que ser feito todo dia, essa análise para ver se a gente está realmente adquirindo, né, se nós estamos melhorando, se a gente está avançando. Então, temos que fazer esse balanço, né, da nossa vida. Posso continuar daqui, Fábio? Eu tinha brincado que era você fazer sozinho. Tá bom, vai lá, Gi. Obrigado. Então, obrigada. Então, é isso. Então, aí eles estavam em grupo, o grupo grande que tinha saído de dentro do centro, e agora vai reduzir para um filho, né, para o filho, para a mãe e para a irmã. Então, eles vão agora acompanhar essas 3 pessoas, né, que acabaram de sair. Então, a hora que eles saem do centro, que eles estavam todos felizes, mas eles vão se afastando, eles vão para casa e começam se afastando do centro. O que acontece? Aqueles seres que estavam ali esperando do lado de fora, existiam 3 ali que estavam esperando por eles, né? Então, um desses 3 espíritos sombrios, né, ele fala que eram 3 entidades de aspecto sombrio, se aproxima dos 3, né, da mãe, do filho e da menina, da filha, que é mais jovem. Um deles ele vai se encostar na mãe, e 2 vão se encostar no jovem, né, no moço, né, no filho dela. Então, a mãe, ela começa a descrever, né, o que ela começa a sentir. Logo que a entidade se aproxima, ela já sente, André Luiz sente, já percebe uma mudança na fisionomia dela. Então, ela começa, o ânimo dela, né, aquele sentimento de leveza começa a desaparecer, a paz íntima, né, que ela sentia dentro do centro com o trabalho, começa também a se enfraquecer. O estudo que ela tinha, do qual ela tinha participado, que ela tinha aprendido, né, as preleções evangélicas, né, o que ela aprendeu ali dentro do centro, começam a ficar de modo vago, significa que aquilo ela não reteve, né, o ensinamento, e ela tinha que se esforçar para manter, né, o mesmo estado de alma, né? Entretanto, ela falava, está faltando alguma coisa, eu não sei o que acontece, é só sair do centro e eu começo a me sentir de novo como eu era antes. E o menino fala, o rapaz fala a mesma coisa, né? Que aí 2 daquelas entidades, dos espíritos sombrios, se encostam nele, e ele, da mesma forma, começa a se transfigurar, né? Começa a ficar com um aspecto tenso. E aí ele começa a falar do que ele sente, né? Ele se dá conta de que ele é imperfeito, de que ele tem muita coisa para melhorar, né? E ele fala que a mãe, mesmo experimentando ansiedade, amargura e melancolia, ela pelo menos ainda é melhor do que ele. Porque ele está sempre com maus pensamentos, então ele se diz vítima desses maus pensamentos, de seguir um caminho que ele sabe que é um caminho tortuoso, que é um caminho sujo, né? Porque ele é um homem casado, fazia pouco tempo que é casado, e tem uma esposa devotada, uma esposa boa, uma esposa que é dedicada, né, a ele, ao casamento, mas mesmo assim ele tem tentações descabidas, ele chama de tentações descabidas, na verdade ele tem desregramento pelo sexo, né, como foi feito no capítulo 4, né, o vampirismo na região sexual dele, né, na região... Então ele sente essa inclinação, né, sempre voltado para o lado sexual, ele tem a esposa, mas ele sente necessidade de aventuras, então ele tem esse desvio, né, esse é o problema do rapaz. E ele não entende a razão de tais ideias estranhas, né? Ele se bate contra isso, né? Mas ele sente uma dificuldade muito grande de vencer esse tipo de atração, e a atração por ambientes malignos. Ele é alguém que frequenta, né, prostíbulos. Então, todo esse trabalho que ele faz no centro não está tendo tanto retorno, né?
foi oferecendo tanta ajuda porque ele ainda não consegue se limpar desse tipo de influência, né? Ele sente-se confundido, já que sente-se inclinado ao bem e à retidão de proceder. Então, ele sabe o que é o certo, ele está num combate interno, mas ele está ainda sendo influenciado por essas entidades, né? A influência exterior, né, a influência espiritual é muito forte, né, nas pessoas, então é muito complicado sair do problema. Então ele explica, né, que ele fala que ele está participando do desenvolvimento mediúnico para encontrar uma solução. E aí o Alexandre, ele se aproxima da menina e inspira a irmã mais nova, para que a irmã mais nova fale para ele, né, dê a eles e a ele e a mãe alguns conselhos. Então a menina fala que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, não é por aí que começa, né? O desenvolvimento mediúnico vem depois. A primeira coisa é enfrentar os inimigos, né? Que são filhos da ignorância, e armar o coração com luz, amor, a luz do amor e da sabedoria. Então, a mediunidade, o desenvolvimento mediúnico vem quando a gente começa o trabalho interno. Porque não é o desenvolvimento mediúnico que vai afastar os espíritos, porque os espíritos eles se aproximam porque a gente oferece tomada. Então, é se armar de amor, né, de sabedoria, de estudar e mudar pensamentos. Então, tudo isso vem primeiro. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente, sem a necessidade de preparação espiritual, então, se tem, aí ela fala, né, se tem espíritos em volta dele, então, eles precisam ser beneficiados, eles também precisam de aprender, eles também precisam de evangelização, né? E para isso ele precisa se preparar espiritualmente, senão ele não tem o que oferecer para esses irmãos. Então, a reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso. Então, esses espíritos que influenciam, que nos acompanham, eles precisam receber a educação, né? Se desenvolver também, eles precisam ser esclarecidos, mas se eles estão acompanhando, a pessoa que está ali, né, no caso o rapaz, ele deveria ser o veículo, né, para essa mudança nessas entidades, e ele precisa, então, fazer trabalho dobrado, porque é o trabalho nele para poder também ajudar esses irmãos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. Então, ser um médium e ser veículo do bem, então precisa de ter reforma íntima, né? Precisa da transformação. Para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Então, a importância, né, da mudança para que a matéria pese menos do que o espírito, né? E que possamos, no caso, servir, né? Ao trabalho, ajudar os benfeitores nesse trabalho, né? Viver espiritualmente, como espíritos eternos, não como um corpo, né? Como a gente sempre diz. Então, só para terminar aqui, a mãe e o rapaz, eles não essa é o último diapositivo, eles não ficaram felizes, né, com o que a menina disse, ficaram contrariados, porque o que ela disse desconcertava os dois. Então a mãe diz para ela: você não tem idade bastante, minha filha, não pode, pois, opinar neste assunto. Quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quer dizer, né? Então ela já está buscando uma desculpa para não mudança, quer dizer, já sofri muito, já vivi muito, quando você tiver a minha idade você vai entender. Então é a desculpa, né? Dizendo que é difícil de manter a paz e a luz no coração quando se teve tantos problemas na vida, mas a vida é construção, né? Nunca é tarde, então é o trabalho de todo dia, não importa em que idade esteja. E o irmão, que também não gostou do que a menina disse, das orientações do Alexandre através da menina, falou: se um dia se algum dia experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos, senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Então é outro também que estava ali se desculpando pelo caminho torto que vive, e
ao invés, né, de fazer, de aceitar que precisa de ajuda e de encarar a realidade em que se encontra e de realmente trabalhar na reforma íntima e para sair desse círculo, né, onde ele se encontra. Mas era isso, a nossa parte. Agora, a semana que vem, né? A semana que vem, então, Alexandre e o Daniel vão falar quem são essas entidades que estão ali junto com essa família. Então, a seguir. Mas é isso. Inclusive, eu queria só comentar uma coisinha. No próximo capítulo vai falar mais sobre isso, mas quando o Alexandre influencia, no caso, a menina, parece que ele põe a mão, acho que na testa, alguma coisa assim dela, e ela fala coisas assim realmente incríveis, bonitas assim. Aí eu não sei, provavelmente aconteceram com vocês também, mas já aconteceu com vocês, de vocês falarem alguma coisa bonita, e a pessoa, nossa, fui eu mesmo falei isso, ok? E eu vejo, por exemplo, o César, eu vejo com a Giovana também, eu vejo o César quando está rezando, às vezes, quando ele está falando, a gente sente, opa, eu não sei, a gente vê o César pode comprovar, não sei, mas eu não sei se são tendências, a facilidade que eles têm. O André uma hora pergunta, mas por que foi tão fácil? Por que a gente perde tanto tempo tentando influenciar alguém para escrever, que é bem mais difícil, se vocês colocam a mão na cabeça e a pessoa fala o que você quer, né? Então, eu não vou continuar, porque vocês vão explicar depois no próximo, mas era só um comentário que eu também gostei muito dessa parte do capítulo, e eu vejo que acontece aqui no Centro Espírita também, pelo menos eu tenho a impressão que acontece aqui com as falas de alguns. Acho que acontece em todo lugar, Fábio, porque os benfeitores estão por toda parte, tentando nos ajudar. Então, a hora que eles encontram alguém que possa ser o veículo da boa palavra, eles vão sugerir a boa palavra através da oração, não? Então, no caso, a menina, que é uma menina ainda que está ainda, né, de certa forma, não contaminada com as energias negativas, né? Então, ele pôde influenciá-la e inspirá-la para que ela enviasse recursos ao irmão e à mãe dela, né? Então, é assim com todos, a gente está cercada de benfeitores, os benfeitores buscam um canal para que eles se comuniquem conosco, para nos enviarem as mensagens. E a gente precisa estar aberto para isso, né? Os benfeitores, eles só vão conseguir fazer com que sejamos canais se a gente se abrir para eles, senão eles não conseguem chegar, né? Oi, Adriana. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi ótimo, gente. E não, eu estava pensando, né, que você deixou aquela última frase lá, né? Eu tenho vontade, mas... Esse mas é uma coisa que é impressionante na nossa vida, né? A gente sempre tem um mas. Eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas nesse horário não dá. Eu quero, mas tal pessoa não me permite. Eu quero, mas sempre tem um mais. Então, assim, se a gente quisesse realmente, a gente eliminaria esse mais da nossa vida, né? Esse mas. A gente iria fazer, se a gente quisesse realmente. Aquela coisa, aquele estudo que a gente sempre fala da vontade, né? A vontade está dentro da gente, a gente precisa acender essa vontade, né? E aí eu gostaria de fazer a ligação também com o viver espiritualmente, né? Quando a gente entende que a gente tem que viver espiritualmente, essa vontade não vai se apagar, né? Então, a gente vai fazer e vai fazer da forma como Emmanuel dizia, Chico Xavier, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Eu estou tentando cada vez mais ter mais disciplina, e é difícil, né? Mas eu tenho uma frase assim que Jesus, né, falou para Públio Lentulus no livro Há 2000 anos, quando eles se encontram, né, e Jesus diz para Públio Lentulus, está no teu querer. Está no teu querer. Então, não está fora disso, está em nós, o quanto você quer, né, realizar, o quanto você quer mudar, quão forte
é a tua vontade para encontrar um novo caminho e seguir tua vida num outro caminho. Está no teu querer, não está o Jesus quer, ele está e Deus quer que a gente encontre o caminho, mas e nós, né? Está no teu. Então, esse mas, ele tem realmente que desaparecer, Adriana, porque esse mas atrapalha tudo, né? E quanto que a gente ainda coloca esse mas em tudo, né? A gente tenta fazer as coisas, mas sempre tem alguma coisa que impede, sempre tem algo que atrapalha, sempre, o que que a gente coloca sempre na frente disso? As necessidades materiais. O mas são sempre as necessidades materiais, né? Eu tenho que trabalhar, lógico que a gente tem que trabalhar, mas a prioridade é o quê? Então, a gente tem que se adaptar ao trabalho espiritual, né? Ao viver espiritualmente. É uma adaptação. Então, não é deixar para segundo plano, né, o trabalho espiritual. Isso precisa ser a prioridade das nossas vidas. Então, todo o resto tem que ser encaixado em torno disso, né? Então, está no teu querer. Então, enquanto que a gente quer mudar? É a gente que decide, né? A gente tem a eternidade pela frente. Exatamente. Inclusive, por exemplo, o viver espiritualmente, na minha opinião, assim, a gente tem que trabalhar, a gente tem que chegar em casa, cuidar das crianças, tem que fazer comida, tem tudo, todo mundo faz isso o tempo todo, né? Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso com caridade? A gente faz isso com bom gosto? Ou a gente faz isso sem vontade, nervoso, impaciente, intolerante? Entendeu? A gente tem que ir, eu tenho que ir para a clínica, tenho que trabalhar todo dia, atender meus pacientes, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ver meu paciente como um espírito também? Uma pessoa que precisa, um irmão? Ou eu vou ver como um peso, né, como uma pessoa que está ali para... Não é? Então, acho que é essa questão do viver espiritualmente, é como a gente encara tudo isso, né? Uma vez o César falou isso, eu lembro que a primeira vez que o César falou isso, sobre como trabalhar e agradecer pelo trabalho que a gente tem, por tudo que a gente tem, e fazer com boa vontade, né? Com amor. Eu parei, pensei e falei, gente, tem muita coisa que eu não faço com boa vontade. E aí eu comecei a mudar, né? Comecei a mudar. Às vezes eu não gosto, todo mundo sabe que eu não gosto muito de cozinhar, mas até cozinhar, comecei a cozinhar com prazer. Então, assim, né? Comecei a pensar, ok, eu não gosto de fazer isso, mas vamos pensar, estou indo alimentar alguém. Ah, que legal. Então, vamos lá, vamos cortar essa cebola, né? Vamos fazer tudo direitinho, né? Com amor. E aí, bom, é isso. Fica mais leve, né? Tudo que a gente faz com amor fica mais gostoso, né? Não, e a gente o capítulo é sobre influenciação, né? Quando a gente fala, a gente já repetiu várias vezes aqui, que está escrito, Allan Kardec falou, não é da habitude, como diz, geralmente quem nos governa é eles, né? Da habitude a gente... E com a facilidade, por uma coisa que me impressionou também, a facilidade que o Alexandre mobilizou a menina, porque a menina estava pronta para isso, mas estou dizendo assim, é a mesma que os outros espíritos ruins devem ter para manipular a gente, quando a gente está no mesmo nível. Então, ela falou o que ele quis. Então, isso quer dizer, a gente está sofrendo toda hora, deve ter, como ele diz, a pessoa, o outro menino lá, o rapaz, saiu e diz que os dois espíritos pegaram ele pelo braço, e daí ele já começou a se transformar, a ficar ruim. Então, me deu um outro sentido, apesar de já ter entendido que eles nos influenciam sempre, mas pelo que deu para entender nesse capítulo, é realmente isso. Normalmente é eles que estão nos influenciando, e pelo que eu entendi, claro que depende, a gente vai estar na vibração deles, a gente vai estar sem influência ou não é muito complicado para eles, não. Eles fazem isso com uma certa facilidade. O César pode falar, porque eles não entraram nesse assunto assim especificamente, mas me deu a impressão que não é complicado para eles nos manipular, botar pensamento na gente, faz isso, fala aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu noto, às vezes, realmente. Hoje mesmo eu estava aqui, teve uns probleminhas, estava triste. Ontem eu já não fui na academia, hoje eu encontrei falei, não vou na academia.
Rapaz, depois eu pensei, falei, mas... eu vi que tinha alguma coisa, eu falei, fica aí, tá gostoso, você vai fazer a apresentação, dá uma lidinha, fica quietinho em casa. Mas sabe, não, eu vou. Eu não fui, agora eu vou, mas eu acho que eles estão realmente toda hora nos influenciando. Essa influência ela é muito, eu não diria nem sutil, né? Porque, na verdade, como explicar isso? Por exemplo, se você usa perfume do tipo A e você encontra pessoas que estão com perfume do tipo A, você não percebe. Então, se você usa pensamento do tipo A e encontra espíritos que têm pensamento do tipo A, você não percebe. Então, a influência é por afinidade, né, de vibração. Então, por que que é difícil? Por que que isso, né, que foi falado agora, né, pelos nossos colegas que falaram antes, né, de viver espiritualmente, de se esforçar na oração, porque isso cria um novo padrão de vibração mental. E esse novo padrão permite a influenciação espiritual e o contato com outro tipo de pensamento. O problema é que, para nós, é exatamente essa a dificuldade, porque é muito mais fácil continuar sendo quem nós somos, pensando como nós pensamos, fazendo o que nós sempre fizemos, e continuar sob as influências que nós sempre tivemos. Porque essas a gente nem sente, porque elas são iguais a nós. Então, o esforço é mudar esse padrão. O esforço é mudar isso, né, e colocar o nosso nível de pensamento num padrão que não é habitual para nós e que exige um certo esforço. Por isso que o benfeitor fala, né, que se você deixar o pensamento, se eles mantivessem o pensamento como saíram daqui, né, com a elevação que eles estavam aqui, isso seria perfeito, porque eles continuariam, né, nesse estado superior, influenciados, mas eles não conseguem fazer isso, né, porque a gente cede rápido aquilo que é inercial na gente, né? Você luta com... por que que é difícil? Porque existe uma inércia, né? Inércia é a tendência a continuar fazendo as mesmas coisas. Então, superar essa inércia é o nosso problema, mas é uma questão de vontade, né? A partir do momento que nós começamos a tomar o controle da nossa vida, do nosso pensamento, das nossas emoções, nós começamos a alterar essa inércia, né? Eu gostaria de comentar uns 2 trechos que tem ali na sequência, mas vamos abrir para o Cezinha. Boa noite, gente. Em cima do que você comentou, vocês comentaram da influência, se eles tivessem uma suposição, saído do centro, né, ali no centro eles entram naquela energia do centro e provavelmente ficam imersos naquela frequência, na vibração, e eles se sentem livres daquelas influências negativas, né, e devem experienciar um pouco essa leveza que eles descrevem. Agora, no momento que eles saem do centro, se eles não tivessem, esses espíritos não tivessem se aproximado deles, né, não seria para eles um pouco mais fácil tentar sair dessa inércia? Porque eles não essa influência negativa que se aproxima deles, também ela acaba tendo uma força sobre também um pouco do livre-arbítrio deles, né? Se eles estão indo para o centro uma busca de uma leve melhora, é uma liberdade deles, mas aí eles saem, automaticamente aparecem as entidades já tentando assim, não, ao meu ver eles falam assim, não vamos deixar esse pessoal, né? E aí começam a manifestar as influências. Então, a minha pergunta é assim, eu sempre fico pensando o que a influência negativa tem tanto interesse em atrapalhar nossas vidas, né? Eles ganham o que com isso, né?
Só tem um detalhe, Cezinha. Eu vou mudar o teu foco. Tá. O rapaz, a família está dentro da reunião. E os espíritos estão conversando lá fora. E a conversa deles é a seguinte: poxa, eu não aguento mais, mas esse rapaz não para de me chamar. Por que ele não me larga em paz? Se ele parasse de me chamar, eu não viria tanto. Então, quem obseda quem? Você está invertendo aí, você está achando que existe uma unidirecional. Não existe. A obsessão é mútua. O rapaz foi no prostíbulo e trouxe 2 amigos que grudaram nele, porque isso atende às necessidades dos 2. E dele, né? Então, Entendi. a obsessão, não existe influência, e o peso da influência tirando o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é exatamente que está aberto aí a todos. Esses espíritos podem ir embora a hora que quiser, né? Mas, muitas vezes, os benfeitores afastam esses espíritos e nós os trazemos de volta. César, se você me permite, posso... Exatamente o que você falou estava escrito no capítulo, que uma hora o André Luiz pergunta, mas por que a gente não simplesmente tira eles de perto? Ele diz, a gente já tentou, mais ou menos assim, só que Exato. de volta. Vamos procurar assim, né? Vamos deixar para o pessoal que vai falar na semana que vem, mas é exatamente isso, Fábio. Né? Porque como o Cezinha fez a questão, na verdade, quem está obsedando quem? Né? Tem muito espírito que é obsedado pelo encarnado. E é o encarnado que não deixa ele ir embora. Né? Agora, tanto os encarnados quanto desencarnados, nós todos temos liberdade para sair e fazer o que a gente quiser. Né? O que existe ali é uma influenciação mútua, na verdade. Né? Não existe... você não vai plugar um fio se não tem tomada. Então, infelizmente, a obsessão é um conúbio, né? É uma parceria. E isso não existe unidirecional. Né? Esses espíritos não estão ali esperando eles porque são maldosos. Eles são amigos. Né? Um rapaz entrou ali, não deixaram eles entrar, porque senão eles teriam entrado também. Né? Então, é um processo que é baseado única e exclusivamente no nosso livre-arbítrio. E muitas vezes os espíritos interferem e o encarnado fica bravo. Porque a gente acha que os espíritos desencarnados se alimentam de nós, mas nós nos alimentamos também deles. É um processo de viciação mútua. Então, é complicado, porque é nossa liberdade, é nossa escolha, é nossa decisão, e a mudança tem que vir de nós. E se os espíritos afastarem esses, o rapaz traz outro, porque no dia seguinte, se ele vai num prostíbulo, o que acontece? Né? Então, tá cheio de gente que vai em prostíbulo e não tem problema, porque é a vida que escolheu, não tem perspectiva de crescimento, não tem a pressão do conhecimento espiritual, né? E vai vivendo, tem esses parceiros, né? Tem esses... E cada um escolhe a vida que quer, mas a gente já conhece, né, algo de melhor. E aí está o conflito do rapaz, porque ele sabe, né, que tem algo de melhor, ele quer esse melhor. E é bonito o que o Alexandre fala, né? Ele diz, eles são inexperientes, nós já passamos por isso, eles estão passando agora. Você vê que eles não nos julgam, né? E um mentor dessa grandeza, ali, né, se ocupando deles, ajudando, influenciando a moça, tentando ajudar a família, né? 9 anos trabalhando ali naquele grupo, como ele diz, e muitas promessas vieram, muitas foram, né? Mas nas primeiras... porque esse caminho da renovação espiritual é novo para nós, né? Nós estamos acostumados a pôr energia nas conquistas materiais, emprego, dinheiro, poder, né? Construções, adquirir coisas, a gente coloca uma energia fantástica nisso, fica focado, né? Se concentra, mas
nós não temos, né? Nós não temos essa mesma energia no processo espiritual. Eu queria comentar, tá ok, Cezinha? Tá, obrigado. Ele fala aqui, né, o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. Eu acho fantástico, André Luiz, porque ele lança, assim, é uma frase, ele lança no meio da conversa e deixa. Nós temos que prestar atenção nessas coisas, porque ele não vai assinar, ele não vai fazer oba-oba e brilhar em neon. Né? Nós é que temos que prestar atenção. O pensamento possui atividades, propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. O pensamento elevado santifica a atmosfera. Santificar a atmosfera significa criar defesas magnéticas, significa matar larvas, matar bactérias, né? Bloquear doenças ao nível espiritual para que não passe ao nível físico, criar um ambiente respirável espiritualmente. Então, o pensamento possui propriedades elétricas. Por exemplo, dar choque é uma propriedade elétrica. Né? Matar é uma propriedade elétrica. Né? Conduzir é uma propriedade elétrica. Então, se a gente começa, magnetismo é uma propriedade da eletricidade. Então, se a gente começa a olhar, né, as propriedades que tem a eletricidade e transfere isso para o pensamento elevado santifica a atmosfera. Ou seja, você cria em volta de si ou na sua casa o clima de uma igreja. Né? A atmosfera fica leve, fica balsamizada, ou seja, propícia a criar saúde. Ela fica purificada, porque essas bactérias não podem entrar. Então, o que ele fala da rua? Quando ele fala da rua, né, onde milhares de pessoas lançam, né, seus pensamentos, agora transfere isso para os ambientes. Por que o prostíbulo é um problema? Por que as discotecas, né, não sei se existe ainda esse termo, é um problema, os bares? Por que os lugares cheios de gente são problemáticos para quem já está começando a desenvolver, né, o lado espiritual? Por causa disso. Né? Porque você está num lugar que você não tem controle. Então, você pode, se você foi obrigado a ir lá, lógico que você pode manter um certo controle, manter uma atmosfera em torno de si, mas a pessoa quer desenvolver a mediunidade e ir em todas as festas, né? Participar de todas as rodas sociais, acha que dá para ir na casa de todo mundo e conversar com qualquer tipo de pessoa. Não dá, chega um momento que não dá. Né? Tem conversas que fazem mal. Né? Tem gente que você chega para conversar, a pessoa fala de carro, de casa, de compra, de dinheiro e de futebol, e não muda, e aquilo fica, e você fica ali rodando naquilo, se fala nada que se aproveite. Então, é interessante quando ele fala essas coisas, porque aí a gente começa a entender por que o médium, né, ou a pessoa que está se desenvolvendo espiritualmente tem que selecionar os ambientes, por que a oração, pensamento elevado, a leitura. Ele fala que tem propriedades elétricas, né? Que é para agir mesmo, é para proteger tua casa. E aí, quando eles falam, né? O André Luiz explica que os espíritos não podem atravessar as barreiras do centro e não podem atravessar as barreiras das casas que oram. É porque não pode mesmo, é elétrico, dá choque. Entendeu? Você tem um tipo de energia e o lugar tem outra, você não consegue passar. Aquilo incomoda, aquilo irrita eles, porque não tem como passar ali, é energético. É uma cerca elétrica. É uma cerca elétrica, e essa cerca elétrica, ela pode existir em volta da gente. Né? Porque é pensamento positivo, oração.
né? Controle dos nossos instintos, tudo isso vai fazendo com que a pessoa crie. Por isso que a gente chega, né, perto de Chico Xavier e as pessoas sentiam aquela elevação, né, aquela vontade de chorar, como se estivesse diante de Jesus, aquela emoção, porque ele transpirava isso, né? Então, é muito bonito, porque tem muita coisa escondida, né, nessas frases, assim, né? André Luiz, ele vai falando e vai deixando algumas frases, assim, que vão ficando... Eu marquei algumas, mas algumas estão mais para frente. Nossa, acho que eu não gravei. Não salvou. E é isso. Então, tem esse, né? Tem coisas aí que são técnicas, são realmente... Agora, não adianta, né? A gente não consegue explicar isso. As pessoas precisam experimentar, né? Então, assim, você começa a orar, você percebe, né? Se a oração vira um hábito na tua vida, você percebe a elevação, você percebe a proteção, você percebe o ambiente que muda, você percebe as defesas espirituais que vão sendo criadas. Então, eu acho que assim, André Luiz, ele está dando para a gente uma dimensão da vida que, sim, se nós não tínhamos até agora convencimento, né, se nós não estávamos convencidos das razões para mudar, para alterar a vida, para dar uma guinada de 300 mil graus, chegou a hora, né, de dar essa virada, porque é muito claro, né? Oi, Yuri. Eu tenho uma pergunta de uma situação que eu tive hoje. Eu estava no meu trabalho, eu estava caminhando lá e eu senti um irmão chegar muito perto de mim. Então, eu comecei a ter pensamentos de muita desgraça com meu filho, né? Então, eu comecei, mas eu detectei muito rápido, então eu disse para ele, não, meu irmão, isso não funciona comigo agora, não? Você não pode brincar comigo nesses pensamentos, vamos a melhor orar, vamos fazer oração. Então, eu comecei, eu seguia caminhando e ele estava comigo e eu fiz oração e ele partiu. Né? Depois eu não senti mais, eu continuei. Então, eu acho que eles nos tentam todo o tempo, não? Você fala dessa obsessão com sintonia, mas pode ser que não é somente sintonia, mas que também eles fazem, eles tentam a gente. Eu não sei se você entende. Sim, entendi. E aí você me lembrou a segunda parte da questão do Cezinha, que eu acabei esquecendo, né? Na verdade, sim, existe essa ação deles e existe a ação com o objetivo de nos prejudicar, né? O Cezinha levantou essa questão e eu acabei passando. No Livro dos Espíritos, por exemplo, pergunta 463, 465, ele vai falar, né? Por que os espíritos maus nos influenciam, né? Porque eles querem que vocês sejam infelizes como eles. Né? E que eles ganham alguma coisa com isso? Muda alguma coisa para eles? Não. Né? Mas quando você tem mais gente no bar bebendo com você, você está feliz, porque quando tem um que sai, ele te coloca em questão. Então, aí vem também, né? Isso é a influência média, aí vem a questão dos obsessores do passado, né? Que a gente não pode esquecer. Aí vem a questão dos obsessores que querem nos bloquear no trabalho do bem, porque desde que a gente comece a se movimentar na direção do que é bom, tudo aquilo que se opõe ao que é bom vai começar a ser um obstáculo para nós. Assim como nós nos tornamos um incômodo para todos aqueles que não querem isso. Por que os amigos insistem com a gente? Não, fica aí, vamos beber mais, fica aqui com a gente no bar. Né? Hoje é sexta-feira, né? Sábado, porque aquilo dá segurança para eles. Porque se você diz, não, eu tenho um compromisso espiritual, você está dizendo, eu estou fazendo algo por mim, vocês não.
Então, você está dando um cutucão neles e está sendo chato. Né? Mas, nesse caso, sigue sendo a sintonia, César? Não, Sintonia do passado? Não. Não é necessariamente uma questão de sintonia. Pensamento é pensamento. Os espíritos podem acessar o nosso pensamento. O que é que ele usou para acessar o seu? Uhum. Por exemplo, ele poderia ter falado assim, a seleção do México vai jogar hoje. Isso te interessa? Entendeu? O presidente do México encontrou o presidente da Bolívia hoje. Não te interessa, mas teu filho te interessa. Então, ele não vai te acessar com qualquer pensamento, ele vai te acessar com algo que te interesse, que te toque. Entendeu? Essa é a sutileza. E por que ele vai fazer isso? Porque ele é alguém que quer te atrapalhar, ele é alguém que quer te deranger, te incomodar, te criar obstáculos. Por que ele quer isso? Nós não sabemos, teríamos que perguntar para ele. Pode ser alguém que quer bloquear o trabalho do bem, pode ser alguém que quer bloquear Yuri pessoalmente, entendeu? Pode ser alguém que quer te prejudicar porque você está ajudando alguém que ele não quer que você ajude. Então, são muitas as razões que esses espíritos podem ter para fazer as coisas, mas você fez aquilo que é o mais simples, meu irmão. Se acontecer alguma coisa com meu filho, eu estou aqui, eu não sou Deus, Deus vai enviar alguém para cuidar dele onde ele estiver. E você, por que está me incomodando? E aí a gente... Agora, essa sutileza de ficar o tempo todo atento, orar e vigiar em todo o tempo. Orar e vigiar em todo o tempo. É porque é muito fácil. Pensamento é muito fácil. Né? E é impressionante. Eles lançam, às vezes, uma memória. Uma coisa que eles sabem... Porque o pensamento funciona por associação. Então, eles lançam para você um pensamento que não tem nada a ver. E aquele pensamento leva a outro. Você acolhe o primeiro. Você acolhe o primeiro pensamento. E aí, logo atrás, é como quem abre a porta. Você deixou passar, mas aí você não viu que atrás tinha alguém também. Então, eles são muito sutis. Eles lançam o primeiro pensamento. Você, pensar no Palmeiras, na seleção do México. Mas quando foi a última vez que eu vi a seleção do México? Foi quando eu encontrei fulano. Encontrei fulano. E aquilo vai. Entendeu? Então, assim, eles têm essa sutileza. E por que eles querem isso? Porque há uma luta do bem com o mal. Há N razões pelas quais eles podem querer nos bloquear. E isso faz parte da luta. Porque nós também já fizemos isso. Nós também já lutamos contra aqueles que queriam o bem. Nós também já bloqueamos o bem. Porque nós achávamos que não era interessante para nós. Então, agora a gente está na situação de quem está lutando para avançar, para construir, para melhorar. Então, tem N razões. Resumo: problemas do passado, questão do trabalho no bem, nós estamos no Espiritismo, nós estamos divulgando, nós estamos levando a mensagem, então eles não querem, porque isso tira controle deles. Então, e alguns fazem pelo simples prazer de fazer. Tem alguns espíritos que vêm às reuniões e dizem é tão fácil mexer com a cabeça das pessoas que a gente se diverte fazendo isso. Entendeu? E se divertem mesmo. Mas entre nós humanos, nós vemos isso o tempo todo. Tem gente que se diverte, manipulando os outros. Por que os espíritos não fariam isso? Então, Cezinha e depois o Fábio. Pegando só um gancho do que você comentou hoje, até um comentário rápido. Tem uma colega minha, amiga de faculdade, que é arquiteta, e a gente às vezes faz alguns trabalhos juntos. E ela estava passando por bastante dificuldade já faz um tempo, e conversando, eu falei para ela, ela tem uma certa espiritualidade, apesar, ela acredita assim, em Deus, faz umas orações de vez em quando, mas
ela não segue nenhuma doutrina, né? E ela estava passando por umas grandes dificuldades um tempo, e eu falei para ela, você já experimentou, né, buscar alguma coisa que possa te ajudar a orar mais, ou buscar algum mantra, pelo menos, que você possa repetir para praticar o perdão, né? Ou essas orações que o pessoal faz de 21 dias e fazer com fé, acreditando que vai mudar, né? E ela falou que não, tal, e eu falei para ela, ó, você não experimenta então, né? Põe aí, procura alguma meditação, uma música, e depois faz uma oração todo dia por um tempo e faz o teste, vê o que acontece com a sua vida. E aí hoje, encontrando com ela falou para mim duas coisas, foi muito interessante. Ela falou, olha, eu fiquei fazendo lá o Ho Oponopono, e você sabe que fiz todo dia. E aí eu fui numa festa de família, e as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, Thaís, como você está melhor, como você está mudada, e ela se sentiu feliz, né? Que ela estava melhorando. Aí ela falou que apareceu umas dificuldades de projeto para ela, e ela teve que enfrentar umas dificuldades profissionais recentemente, e no momento que ela estava enfrentando essa dificuldade, ela ouviu na mente dela uma voz falando assim, essas orações que você está fazendo que está te trazendo essas dificuldades. Aí ela parou de fazer. Aí ela veio conversar comigo, eu falei, mas é claro que isso aí, eu falei para ela, Thaís, antes de você começar, você não estava cheio de dificuldade? Ela falou, estava. E alguma vez você ouviu essa voz falando que as dificuldades daquela época era isso, aquilo? Ela, não. Falei, será que você não percebeu? As pessoas falaram para você que você melhorou. Você estava começando um caminho de melhora. E aí, o que aconteceu? A vida te põe um teste e você volta para trás. Falei, agora você tem que pegar para essa voz e falar, agora eu vou fazer 2 vezes por dia isso. Vou dobrar a quantidade da minha prática. Vamos ver até quanto se aguenta. Mas essas vozes, elas aparecem mesmo quando a gente começa a entrar num caminho de mudança, né? Exato. E é tão interessante, né, que assim, eles são tão confiantes que eles sabem que a pessoa às vezes não vai nem perceber, né, e vai simplesmente obedecer. Então, é triste. Fábio, ia falar alguma coisa? César, eu tenho uma pergunta para você, ou para qualquer um outro. Os nossos guias, pelo que eu entendo, os guias estão sempre com a gente. Como Jesus, claro que menor, mas estou dizendo assim, eles estão sempre com a gente. Se eu entendo bem, Deus está sempre com a gente, Jesus e os guias. Eu digo assim, a 100% do tempo. É isso? Ou não necessariamente? Não. Porque a pergunta seria, se os guias estão com a gente o tempo todo, por que a gente não... Por que eles também... Bom, existem várias coisas, mas eles não poderiam também estar afastando os espíritos maus da gente, se eles estivessem com a gente o tempo todo? Não. Aqui a gente tem uma imagem um pouco católica disso, Fábio. Imagina assim, estou procurando um exemplo aqui, por exemplo, aqui no Quebec nós temos uma televisão que chama Rádio Canadá. A Rádio Canadá está com a gente o tempo todo. Mas por que você não está agora ouvindo a Rádio Canadá? Porque você não está conectado na Rádio Canadá. Então, os mentores estão conosco o tempo todo, não necessariamente aqui do lado. Os mentores são como uma estação de rádio, eles têm outras ocupações, mas eles se ocupam de nós. Só que eles estão o tempo todo emitindo, né, numa frequência. E às vezes eles abaixam um bocado a frequência deles para poder chegar na gente. Mas a gente não aumenta nem um pouquinho a nossa. E a gente nunca coloca a rádio mental na frequência deles. Deus está presente no universo todo, mas ele só é acessível em altas frequências. A gente nunca aumenta a nossa frequência. Jesus é acessível o tempo todo. Ele está disponível o tempo todo para nós. Mas a gente nunca entra na frequência dele. Então, o problema não são eles. O problema somos nós. A questão nossa é a frequência mental, é a frequência de sentimento, é a frequência de moral. Então, Deus está presente o tempo todo conosco. Mas ele só é acessível, ele nos acessa o tempo todo, mas nós não conseguimos acessá-lo o tempo todo.
Se Deus não nos acessasse o tempo todo, nós desapareceríamos agora mesmo, nós viraríamos farinha. Deus nos mantém em vida, Deus nos mantém o tempo todo aqui, agora. Ele é a nossa estrutura de realidade. Mas nós não o acessamos. Tem uma mensagem que o frei, não lembro agora o nome dele, é um frei polonês, não, um austríaco que escreveu pelo Chico sobre a prece, e ele fala, o pensamento de Deus atravessa o universo todo, o tempo todo, mas é alta frequência. Então, a alta frequência, ela exige mais energia, né? Ela produz mais energia também. Mas você precisa vibrar numa alta frequência. Vibrar em alta frequência significa aquilo tudo que a gente já falou aqui, né? Ter um coração generoso, fazer o bem, amar o próximo, orar, né? Manter o pensamento elevado. Então, Mas a gente tem mais de um guia, ou é só um guia? Porque nós temos um que nos é atribuído e que assumiu a difícil e terrível missão de nos guiar nessa encarnação. E nós temos outros que são nossos espíritos amigos, familiares, né, que não têm, eles nos protegem, eles nos intuem, eles nos ajudam, mas eles não têm a obrigação, o compromisso, né? Tem o guia, ele assumiu a responsabilidade por nós, né? Foi o fiador. Foi o fiador, muitas vezes, da nossa reencarnação. Não, pode pôr a mão no fogo e vai dar conta. E a gente só... Ele é com ele que nós vamos ter que acertar as contas quando chegar do outro lado e aí, né, ter que olhar as promissórias que a gente assinou com ele e ver o que é que nós demos conta ou não, né? Se ele tem do que se envergonhar ou mais do que nos congratular, né? Porque muitos benfeitores assumem, né, esse pesado compromisso de nos carregar, né, durante uma encarnação. Eles nos ajudam o tempo todo, muitas vezes se afastam, né, como diz o Livro dos Espíritos, porque eles não têm opção. Não tem acesso. Nós não abrimos a porta de jeito nenhum, como é que eles podem entrar, né? Então, quando André Luiz fala, se eles mantivessem o pensamento elevado, desse jeitinho que eles saíram do centro, né, o tempo todo, seria muito mais fácil, né, para manter a saúde, o equilíbrio, isolar esses espíritos, eles não aguentam o tranco, né? 2 dias de esforço, de prece, a maioria deles vai embora. Agora, tem aqueles que ficam mais tempo, porque são obsessores, que têm problema pessoal com a gente. Mas a maioria não tem problema pessoal com a gente, é amizade de ocasião. Vão embora. Você começou a orar, começou a ler, começou a botar uma música melhorzinha em casa, ele não aguenta, ele vai embora, ele fala, pelo amor de Deus, não aguento isso. Agora, aqueles que são inimigos do passado, esses nós vamos ter que ter realmente um outro, né, uma mudança concreta de vida, de atitude. Mas não precisa muita coisa, a gente acha que precisam, né, não tem. Por exemplo, as pessoas te convidam para ir nos lugares, você vai porque você quer. E os espíritos são a mesma coisa. Você abriu a porta, você falou, tem uma festinha aqui em casa, entra quem quer, eles entram. Você não põe barreira nenhuma, eles te acompanham. Então, mas quando a gente se dá conta disso tudo, a gente começa a cair na real, né? Começa a entender por que ser bom, por que estudar, por que ler, por que manter o pensamento elevado, por que orar sempre. Mas essa é uma opção, não é uma obrigação, ninguém nos obriga a isso. Mas tem alguém que poderia ter mais de um guia? A hora já está acabando, né? Mas tem alguém que poderia ter mais que um guia, por exemplo, ter 2, 3, 4 guias? Sempre terá um que é o responsável, mas pode ter espíritos como Chico Xavier, que vai ter, por exemplo, Dr. Bezerra era o responsável da parte médica do trabalho dele, André Luiz da parte científica, Humberto de Campos da parte literária, estou dando um exemplo, né? Mas quem coordenava tudo era Emmanuel, né? Ao ponto que às vezes ele bloqueava o trabalho e tinha que passar por ele. Há um espírito, um poeta, que ele bloqueou, um poeta português que escrevia muito agressivo contra a Igreja Católica.
não lembro mais o nome dele, e Emmanuel disse, olha, eu gostaria que você mudasse isso, né, esse tom está muito, e ele disse, não, eu sou um autor, eu sou livre, eu posso escrever o que eu quero. Ele falou, tudo bem, mas não pelo Chico. Você escreva por outro. E ele foi escrever por outro. Tem uma médium que publicou os poemas dele, não lembro também mais o nome, né, estou ficando velho, mas ele publicou uma série, esse poeta publicou uma série por uma médium lá do Rio de Janeiro, e escrevendo exatamente o que ele queria, como ele queria. Mas Emmanuel disse, aqui pelo Chico, não. Mas na nossa estirpe, Fábio, a gente tem um e olha lá. A gente tem um e tem que agradecer muito, verdade. Verdade, né, Edilson? Tem que agradecer muito, que falar, agradecer Senhor, né, o senhor me consegui pegar um aí. Às vezes a gente tem familiares queridos, amigos queridos que querem o nosso bem, todo mundo tem, a gente não fez só o mal, Lógico, a gente fez o bem também. Lógico. Então a gente tem sempre quem nos ama e que está torcendo por nós, amigos que nós deixamos avançar e ficamos para trás e eles torcem para que a gente avance também. Então a gente tem amparo, sim, ninguém tá sozinho, não. Mas não precisa ter 3 mentor, né? Não seja... Arruma um gatinho aí que ajuda também. Pois é, né? Um cachorrinho, faz... E sabe que muitos deles são, né? Umas alminhas boas, que ajudam muita gente. Mas, muito bem, nós já, extrapolamos o tempo, legal. Briga, mas é isso, né? É rico, tem muita coisa e posso garantir para vocês aqui que nós passamos ainda por cima de várias. Mas tudo bem, isso é assim que é bom. Né? Significa que numa outra oportunidade a gente vai ter mais ainda, né, coisas para abordar. Isso tudo aconteceu nos 15 minutinhos na saída do Centro Espírita, né? Imagina. Você veja só. Então, é isso, né? E tem... Mas bom, é maravilhoso, a gente vai... E o bom é isso, né? A gente pode estudar juntos, né? E as pessoas que apresentam fazem o trabalho de conduzir, né? De nos colocar os parâmetros da discussão, e a gente pode explorar esses recursos e pode... Então, isso é maravilhoso. Obrigado ao Fábio e à Giovana. E nós vamos, então, fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção do entendimento, a claridade que se faz aos poucos na nossa alma. Nós sabemos quão pequeninos somos, quão longo é o caminho do aprendizado, da transformação. Mas nós agradecemos, Senhor, a compaixão do vosso amor. Nós agradecemos a estes irmãos que avançaram muito mais do que nós e que voltaram para nos oferecer o mapa do caminho, que voltaram para nos contar o que nos aguarda pelas estradas, como caminhar por esta nova estrada, que perigos evitar, que amigos procurar. Então nós agradecemos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ampare. Nós não podemos dar sequer um passo se o Senhor assim não permitir, não autorizar. Então nós pedimos, Senhor, que nos ampare, que nos auxilie, que nos dê forças para prosseguir. Agradecemos aos nossos queridos benfeitores, a nossa querida doutora Marlene, a todos os nossos amigos espirituais, que com tanto carinho, com tanta ternura nos envolvem, trazem outros irmãos, familiares nossos,
espíritos necessitados de auxílio, de socorro. Nestes momentos nós fazemos a medicina da alma, que nosso pensamento em Jesus possa trazer luz e paz a todos os nossos corações. Nos ampare, Senhor, nos guarde no teu amor, nos proteja de todos os males. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite.